Olá, meus amigos, boa tarde, seja bem-vindo ao canal F. Carvalho, Cristianismo e Política. Neste vídeo eu vou falar sobre o que está acontecendo com o pastor Jorge Linhares, um pastor batista. O Ministério Público de Minas Gerais intimou o pastor e vai investigar porque ele está ensinando a Bíblia, está apenas ensinando o que a Bíblia nos manda ensinar e o que a Bíblia ensina, e por isso ele vai ser investigado, foi intimado. Eu vou contar para você já isso, vou fazer uma análise de toda essa questão, mas antes, meus amigos, você pode espalhar esse vídeo aí nas suas redes sociais, você pode compartilhar com seus amigos, colocar aí no grupo de WhatsApp, de Facebook. Você pode, no final, se gostar do vídeo, deixar o seu like e também o seu comentário. Eu peço que você faça isso. Gente, é o seguinte, o pastor Jorge Linhares, veja isso aqui. Quando eu li, eu fiquei assim muito triste, muito preocupado e muito chateado. E quero deixar aqui a minha solidariedade. Eu me solidarizo com o pastor Jorge Linhares, porque o que está acontecendo, meus amigos, é muito triste, muito grave e muito perigoso. Veja isso aqui. Eu estou aqui para me dirigir ao pastor Jorge Linhares. Eu sou Magno Malta, estou acompanhado aqui de dois líderes, o pastor João Félix, o pastor Aldemir. Acabamos de ler a intimação do pastor Jorge Linhares, intimado como investigado pelo Ministério Público de Minas Gerais, investigado, porque declarou que a igreja Getsemane, ele crê na Bíblia, nos seus princípios, o colégio Getsemane, que homem é homem, mulher é mulher, menino é menino e menina é menina. Fez muito bem. O apóstolo Paulo, intérprete da mente de Cristo, disse: não vos conformeis com esse mundo, mas renovai o vosso entendimento. Não vos conformeis. E depois tem outra coisa melhor: não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, porque é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos e conhecemos é poder de Deus. Pastor Jorge, nós estamos aqui para trazer a nossa solidariedade e aplaudir a sua coragem. Vá lá e faça todo esse enfrentamento em nome daquilo que crê. E eu me coloco à sua disposição. Em havendo necessidade de arrolar testemunhas, por favor, arrole o meu nome. Pessoal, veja aí a intimação e a palavra do pastor Jorge Linhares. Pessoal, aí está o Ministério Público do Estado de Minas Gerais mandando para mim a intimação para eu estar lá no dia 2 de agosto de 2021, às 15 horas, na condição de investigado por ter declarado claramente que não somente eu, mas o Colégio Batista Getsemane, a igreja e todos nós, e a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, declara que homem é homem, mulher é mulher, menino é menino, menina é menina. Ore para que no abrir da minha boca eu seja um instrumento. Olha, meus amigos, aonde chegamos? Um pastor batista da Igreja Batista Getsemane vai ser investigado porque está ensinando a Bíblia. Está ensinando o que a Bíblia ensina e o que a Bíblia nos manda ensinar. Olha que absurdo, aonde chegamos. Estou realmente muito triste e muito preocupado porque nós chegamos a uma situação muito delicada. Eu escrevi aqui no meu perfil: a igreja evangélica no Brasil passou décadas e décadas falando de prosperidade, cura, vestimentas, corte de cabelo, em vez de ensinar os cristãos a serem honestos, responsáveis, ocupar os espaços na política.
no judiciário, nos partidos políticos, os progressistas ocuparam. A conta está aí, a conta chegou. Os progressistas estão encurralando os pastores, estão encurralando os cristãos, estão encurralando a igreja. A igreja do Senhor, né, Jesus Cristo no Brasil, precisa mudar essa postura. Eu acredito que ainda dá tempo de mudar essa postura. Ensinar os cristãos, em vez de ensinar essas coisas que são efêmeras, são fúteis, ensinar os cristãos a ocupar os espaços na sociedade. Todas as áreas da sociedade, ocupar os espaços. Cristãos honestos, cristãos verdadeiros, cristãos obedientes à palavra de Deus, ocupar os espaços na política, no judiciário. Os progressistas fizeram. O judiciário é repleto de progressistas e eles estão agora colocando os pastores contra a parede. O Ministério Público do Estado de Minas. O Ministério Público do Estado de Minas encurralando o pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Getsemane, porque está ensinando a Bíblia. E não vai por aí, não vai parar por aí, meus amigos. É muito triste. Infelizmente, não vai parar por aí. A igreja vai sofrer essas consequências por não ter ensinado os cristãos a ocuparem os espaços. E esses espaços foram sendo ocupados ao longo de décadas pelos progressistas. Então, se fosse uma situação em que os cristãos fossem poucos, fossem a minoria, mas não é o caso do Brasil. O Brasil é um país de maioria cristã. E deixaram os espaços das áreas importantes da vida e da sociedade serem ocupados por progressistas. Cristãos foram deixando, os pastores ensinam, e até hoje ensinam, os cristãos a não se envolverem com política, a não se envolverem com as questões do Estado, e a conta está chegando. Os pastores vão começar a responder processos, ser investigados. Espero que o pastor Jorge Linhares ganhe esta causa. Ele está ensinando a Bíblia, a palavra de Deus. Ele ganhe esta causa. Mas, meus amigos, se a situação continuar, se esse progressismo continuar avançando, os progressistas estão furiosos contra a igreja, contra os pastores. Eu temo que os pastores comecem a ser presos por ensinar a palavra de Deus. Eu temo que isso aconteça. Ainda é tempo de acordar, ainda é tempo dos pastores das igrejas locais passar a ensinar os cristãos ali da comunidade a estudarem e se prepararem para a vida pública, para ocupar os espaços no judiciário, na política e na educação, na saúde, em todas estas áreas que são decisivas. Veja o que eu escrevi. A perseguição do judiciário brasileiro aos cristãos que ensinam a Bíblia Sagrada está muito grande. Me solidarizo com o pastor Jorge Linhares, perseguido como se fosse um criminoso por ensinar a Bíblia Sagrada, que homem é homem e mulher é mulher. Me solidarizo com o pastor Jorge Linhares, que está passando por isto, passando por esta perseguição,
uma pessoa de bem, um homem que, pela sua vocação e a sua boa consciência, está ensinando a Bíblia, a palavra de Deus, e agora é intimado na condição de investigado por conta da sua fé, Eles são impiedosos, estão criminalizando a nossa fé, estão criminalizando a fé dos cristãos. Isso é matéria de fé, nós cremos assim, nós cremos nisso, os cristãos creem nisso. O cristão verdadeiro, meus amigos, crê nisto, crê no que a Bíblia ensina, crê nos ensinos da palavra de Deus, e a Bíblia diz isso, a Bíblia ensina isso. E nós cremos nisto. Mas estamos sendo criminalizados por causa da nossa fé. Eu escrevi ainda outro tweet aqui, que Deus levante os brasileiros de bem e da verdade contra o Estado brasileiro em situação de putrefação. Vão intimar e prender todos os pastores corajosos que reafirmam o que a Bíblia ensina. Vão prender os pastores que têm coragem, são corajosos para enfrentar, para se levantar contra, para não se conformar com este mundo, com esse sistema. Vão prender todos os pastores, vão prender todos os cristãos, porque não é somente o pastor Jorge Linhares que crê desta maneira, não é somente ele. Os cristãos verdadeiros creem assim. O Ministério Público vai perseguir todos? E aqui, minha gente, tem uma palavra para aqueles líderes pastorais que não se pronunciam, não se manifestam, não se levantam contra, parece que estão conformados com este mundo, quer dizer, estão conformados com esse sistema, com este mecanismo. Pastores estão conformados, não se levantam contra, e alguns criticam e demonizam os líderes pastorais que estão levantando a bandeira da Bíblia, a bandeira da palavra de Deus, que estão indo para a rua defender os valores e princípios da Bíblia Sagrada. Pastores que estão nas redes sociais se pronunciando, se manifestando e não concordando com esse mecanismo em estado de putrefação. São criticados, são demonizados por pastores que não querem fazer isso. Tudo bem, se você não quer se levantar contra, se você não quer entrar na guerra contra este mundo, que avança contra a igreja para perseguir a igreja, você está lá, parece que a perseguição para muitos líderes pastorais parece que é uma coisa assim, uma coisa sagrada. Tem muitos pastores que gostam da perseguição. Já conversei com alguns pastores e tenho visto que tem líderes pastorais que gostam de ser perseguidos, que gostam que a perseguição aconteça. Então não se levantam contra o sistema, a fim de que o sistema se fortaleça e passe a perseguir a igreja, porque isto, segundo eles, é algo de Deus, a perseguição é algo de Deus, o cristão tem que ser perseguido mesmo. Eu não sei como é que esse pessoal consegue tirar da Bíblia essas coisas tortas. Eu vejo que Deus vai cobrar dos cristãos por eles terem ficado quietos e não se manifestaram, se pronunciaram e lutaram contra o sistema. Eu acho que Deus vai cobrar da gente, vai cobrar dos cristãos. Paulo escreve uma carta muito importante, que é a carta aos Romanos, e a carta aos Romanos é exatamente como o cristão deve ser em relação ao mecanismo, em relação
ao mecanismo político governamental. Se você quer entender como é que o cristão deve se comportar em relação às questões políticas, governamentais, judiciais da nação, Paulo ensina na carta aos Romanos. Nas demais cartas, Paulo aplica outros ensinamentos, mas em Romanos é a relação do cristão com o Estado. E ele ensina direitinho. E ele ensina que o cristão não pode ficar quieto, baixar a cabeça e deixar o Estado fazer o que quer com eles. Paulo não ensina isso de jeito nenhum. Eu não sei de onde as pessoas tiram essa ideia torta. E por que fazem isso? Lá no capítulo 12, o Magno Malta leu aí, né, citou, mencionou o capítulo 12, versículo 1, Paulo dizendo: eu peço, irmãos, pelo amor de Deus, não se conformem com este mundo, não se conformem com este século, não se conformem com este mecanismo, não se conformem de jeito nenhum, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é o vosso culto racional. Paulo chama de culto. Paulo chama de culto. Os cristãos serem inconformados com o mecanismo. Ele chama isso de culto. É culto a Deus os cristãos viverem inconformados com o mecanismo estatal. É culto a Deus. Os cristãos têm que se levantar contra toda e qualquer instituição, milita, institucionaliza, inclusive institucionaliza a perseguição aos cristãos. Eu deixo aqui, eu faço esse vídeo para mais um desabafo, meus amigos, é mais um desabafo que eu faço aqui por ver colegas pastores sendo perseguidos, né, pelo judiciário brasileiro, que está dominado pelos progressistas, dominado. E a conta chegou, e a conta está chegando. Está chegando, e inclusive eu me preocupo muito, porque agora a conta chegou para o pastor Jorge Linhares, mas ela pode chegar para mim, pode chegar para você, colega pastor, ela pode chegar. Eu rogo a Deus, peço a Deus que abençoe o pastor Jorge Linhares e que ele venha a ser um vencedor, que Deus o ajude a ser um vencedor sobre essa situação de perseguição que está passando neste momento da sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o nosso Brasil, Deus abençoe o nosso Estado brasileiro. Fique com Deus e a gente se encontra no próximo vídeo.